Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Nesse estudo vamos continuar aqui, agora é livro 4, capítulo 2, estamos no título Penas e Gozos Futuros, né? E que é o último título, né, do Livro dos Espíritos aqui, antes de terminar com a conclusão. E vamos agora para o subtítulo Paraíso, Inferno e Purgatório. Este é o nosso vídeo número 192. Se você quer assistir desde o começo do estudo do Livro dos Espíritos, é só ir lá na nossa playlist e começar desde o começo, mas não impede de você já assistir esse vídeo aqui e aprender. Então vamos começar pela questão 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e os gozos dos espíritos segundo seus méritos? Ou seja, Kardec está perguntando aqui, existem lugares como céu e inferno, lugares definidos para ou você está, né, no prazer infinito, na felicidade, ou você está sendo penalizado. E ele diz o seguinte, o Espírito de Verdade, já respondemos a esta questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos, dependendo da perfeição de cada um. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Ele diz, cada um possui em si mesmo o princípio da felicidade ou infelicidade. Então já está lá. Não precisa ninguém colocar, trazer ou te dar. Tá? E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito, nem fechado, não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que eles habitem mais ou menos avançado. Tá? Então ele diz aqui que essa felicidade ou infelicidade está na nossa mente independente do lugar que nós estamos. E é claro que aqui, dependendo do mundo que nós vivemos, isso também afeta a nossa felicidade ou infelicidade. Kardec faz uma pergunta anexa. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Ele pergunta bem diretamente, inferno e paraíso. E ele diz, não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. Ele faz uma consideração. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a se circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Aí vem a questão 1012. Que se deve entender pelo purgatório? E ele responde, dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis o vosso purgatório, que Deus vos faz expiar vossas faltas. Então ele explica que não existe um lugar em outro ponto que é um purgatório. Purgatório seria muito mais aqui, que é onde você purga, né? Quando você purga, digamos, as suas dificuldades, os seus pecados, através dos próprios sofrimentos, sejam eles morais, físicos, tá? Então seria muito mais fácil se fosse classificar onde é o purgatório como a própria terra. É aqui que nós aprendemos, que nós sofremos com com as coisas que nós fazemos, com as reações, né, das coisas que fizemos, e aí temos que nos recuperar. E aí tem uma consideração de Kardec. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então todos nós, aqui falamos muito sobre perfeição e imperfeição, todos nós, talvez você pense assim, Anderson, mas eu não sou perfeito, e outros espíritos já são. Não, isso é muito relativo. Né? Todos nós estamos buscando o aperfeiçoamento, buscando esse sentido de perfeição. Mas é muito difícil chegar.
Mas veja que o negócio não é pensar na perfeição absoluta, é você galgar passo a passo. E quanto mais você elimina as suas imperfeições, mais feliz você é. Mais você descobre que certas coisas que você pensava ou achava que precisava, você não precisa. E isso traz felicidade. E isso é perfeição. Vamos à questão 1013. Como se dá que os espíritos, que por sua linguagem revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente? Ou seja, ele está perguntando aqui, olha, Kardec analisa a si mesmo, né? A sua própria pesquisa. Ele diz aqui, olha, você diz que não tem inferno, nem céu. Mas tem espíritos que nós entrevistamos que disseram que tem, mesmo sendo espíritos muito inteligentes. Vamos ver o que o espírito de verdade responde. E ele diz aqui, eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que o interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente, para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Olha o exemplo que ele dá aqui, né? Que os espíritos muitas vezes falam de acordo com a nossa linguagem, buscando melhores interpretações para que nós possamos adaptar o que eles ensinam ao que eles acreditam, para que não hajam choques iniciais. Porque, é claro, se você vai ensinar algo para alguém e você já chega lá dizendo que a pessoa está totalmente errada, qual é o primeiro impulso da pessoa? Dizer, eu não quero mais falar com você. Né? Você já chegou aqui dizendo que eu sou totalmente errado, então o que eu estou fazendo aqui? Então, os espíritos adaptam o seu discurso, suas respostas, para que, depois de um tempo de aprendizado, com menos choque, aí sim cheguem até a verdade. Inclusive, muitas informações do Livro dos Espíritos talvez estejam sob esse filtro. Já pensaram nisso? Que talvez no futuro a gente recebamos outras informações, não que aqui esteja errado, mas, digamos assim, retirando alguns filtros. Kardec faz uma pergunta anexa. Concebe-se que possa ser assim a parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Olha, diz assim, tem espíritos que vêm aqui e diz que sofreram inferno e purgatório. E ele responde, quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que frequentemente os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova, extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório por uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofre como um condenado? Não são mais que palavras, e sempre em sentido figurado. Ou seja, você não sabe exatamente como é que é um inferno, nem sabe exatamente como é um purgatório. Mas se você sofre muito, não é assim que a gente diz, olha, minha vida está um inferno. Estou purgando os meus pecados. Então são os sentidos figurados que nós damos associando aquilo que acreditamos. E, como espíritos são pessoas, quando desencarnam, não viram alguém diferente. Eles usam as mesmas linguagens, a mesma cultura. 1014. Que se deve entender por uma alma em pena? E ele responde, uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita vindo se comunicar convosco. Ou seja, é um espírito errante que está no plano espiritual de um lado para o outro, tentando se encontrar, sofrendo, que não sabe do seu futuro, mas que nós podemos ajudar. Essa é uma das funções da reunião mediúnica. Questão 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? E ele diz, crês que ele seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado
que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Ou seja, ele diz, céu poderia se classificar como um lugar mais elevado, onde os espíritos, né, não têm as suas angústias, estão lá trabalhando, felizes por estarem progredindo. Mas não é um lugar de inutilidade, onde ficam numa eterna contemplação, né? Questão 1016. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso? Ou seja, alguns espíritos fazem esse tipo de identificação, ou falam de céu, ou falam de dimensão, ou coisa do tipo, né? E ele diz aqui, vós lhes perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como andares de uma casa. Então vos respondem segundo a vossa linguagem. Mas para eles, essas palavras, quarto, quinto, céu, exprimem diferentes graus de depuração, não é um lugar, é interior. Quarto, quinto, céu exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro. Então, uma consideração de Kardec. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja como algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo na opinião que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada, que havia uma região de estrelas e se colocava no céu em cima, o céu em cima e o inferno abaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno, hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua informação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas coisas a explicação mais racional e mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Olha que bonito que Kardec falou aqui, que todo o inferno e paraíso está dentro de nós de acordo com o nosso estado de espírito. E o nosso purgatório é quando nós encarnamos para buscar desfazer as ações que nós fizemos, de alguma forma, né, criando novas reações, buscando recuperar o tempo. Então vamos aqui à questão 1017. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E ele diz o seguinte: assim respondendo, Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda a parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Questão 1018. Vejam que agora, questão 1018, nós vamos ler agora, meus amigos, a última questão do Livro dos Espíritos, tá? Momento comemorativo aqui, a última questão, porque depois vai continuar com a conclusão ainda, tá?
tem mais vídeos de conclusão. Mas vamos ler aqui a última questão do nosso trabalho do Livro dos Espíritos. 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Olha que pergunta importante que ele fez para o final aqui, né? Se nunca o bem vai reinar. E ele diz aqui, o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Olha só, gente, nós falamos muito de transição planetária. Kardec e São Luís, que estava aqui, né, respondendo essa mensagem, essa pergunta 1018, ele já falava isso em 1865. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tendem a atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos. Porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para novos mundos, para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados, ou seja, mundos que têm povos mais atrasados que o nosso, que estes daqui, que são os criminosos daqui, vão levar conhecimento e tecnologia para ajudar aqueles de lá. E pelo suor, pelo trabalho, não vão ter tanto tempo assim de se dignar ao mal, digamos assim, né? Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido e no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar e carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Olha que esse vídeo ficou comprido, mas porque nós queríamos terminar aqui essa parte, para depois deixar para frente somente a conclusão. Então encerramos aqui todas as questões do Livro dos Espíritos, meus amigos, com essa belíssima parte aqui falando de transição planetária no final, que já se falava lá atrás, não é nenhuma novidade, tá? Continuamos então no próximo vídeo com a conclusão do Livro dos Espíritos. Até o próximo.